Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Pontos de referência. 1. Tenho maior azar com transportes dirigidos por bots. O primeiro que conheci tinha me deixado embarcar como passageiro clandestino em troca de minha coleção de mídias, sem outras expectativas, e ele estava tão focado em cumprir sua função que a comunicação entre nós não tinha ido muito além das trocas básicas que você teria com qualquer robô transportador. Pude ficar sozinho com a minha biblioteca de mídias a viagem inteira, bem como eu gosto. Isso tinha me feito acreditar que todos os robôs de transporte seriam assim, expectativa errada. Depois, o transporte exploratório desgraçado apareceu. A designação oficial de Ted era veículo de pesquisa de longo alcance. Em diferentes momentos de nosso relacionamento, Ted tinha ameaçado me matar, assistido às minhas séries favoritas comigo, feito uma mudança em minha configuração corpórea, providenciado excelente apoio estratégico, me convencido a fingir ser um humano modificado trabalhando como consultor de segurança, salvado a vida de meus clientes e limpado a bagunça quando precisei assassinar alguns humanos. Eram humanos ruins. Eu estava com saudade de Ted. E então, havia o transporte atual. Também operado por um bot, não era tripulado, mas tinha passageiros, na maior parte trabalhadores do setor de tecnologia com habilidades mínimas a moderadas, humanos e humanos modificados, indo e vindo de estações de trânsito por conta de contratos de trabalho temporários. Não era a situação ideal para mim, mas era o único veículo que ia na direção correta. Assim como todos os bots de transporte que não eram TED, o atual se comunicava através de imagens e tinha permitido que eu embarcasse em troca de uma cópia das minhas mídias armazenadas. Já que a lista de passageiros da nave ficava exposta no feed do transporte, portanto, estava disponível para outros passageiros, pedi que ele me listasse apenas enquanto durasse a viagem. O formulário tinha um campo para a profissão dos passageiros, e, em um momento de fraqueza, eu disse que era especialista em segurança. O transporte decidiu que isso significava que poderia me usar como segurança de bordo e começou a me alertar sobre problemas entre os passageiros. Então eu fui um imbecil e comecei a responder. Também não sei o porquê. Talvez porque eu tenha sido construído para executar essa função e devia haver algo escrito no DNA que controla minhas partes orgânicas. Deveria existir um código de erro que significasse recebi sua solicitação, mas decidi ignorar. A princípio, tinha sido bem fácil. Se incomodar essa mulher mais uma vez, vou quebrar todos os ossos da sua mão e do seu braço, um por um. Esse processo vai levar aproximadamente 1 hora. As coisas tinham começado a se complicar quando até os passageiros que gostavam uns dos outros passaram a brigar entre si. Gastei muito tempo valioso, que eu poderia ter usado para ler minhas mídias de entretenimento e salvas, sendo juiz de discussões para as quais eu estava pouco me lixando. Agora estávamos no último ciclo da viagem, de alguma forma, todos tinham conseguido sobreviver, e eu estava indo em direção ao compartimento de refeitório para separar mais uma briga entre humanos idiotas. O transporte não tinha drones, mas tinha uma gama limitada de câmeras de segurança, então eu sabia da posição de todos na área da cozinha-refeitório antes de a porta se abrir. Entrei na sala, atravessando o labirinto de humanos aos gritos e mesas e cadeiras reviradas, e me posicionei entre os dois combatentes. Um deles empunhava um utensílio de cozinha como arma, e, em um movimento cuidadoso, sem arrancar nenhum dedo, eu o tomei. Era de se pensar que ver a pessoa que eles consideravam responsável pela segurança aparecendo do nada e desarmando um deles faria com que todo mundo parasse e reavaliasse as prioridades naquela situação, mas, lê do engano. Eles cambalearam para trás, ainda trocando insultos entre si. Os outros na sala, que estavam gritando profanidades aos combatentes, decidiram gritar comigo, todos tentando me contar versões diferentes do que tinha acontecido ali. Calem a boca! Gritei. A parte boa de fingir ser um humano modificado especialista em segurança em vez de uma unissegue é que você pode mandar os humanos calarem a boca. Todo mundo calou a boca. Então, ainda respirando com dificuldade, Iris disse. Especialista Rim, pensei que tinha dito que não queria ter que voltar aqui. O outro, Elbic, estava apontando de forma dramática. Especialista Rim, ele disse que iria. Eu dissera ao transporte para me adicionar à lista de passageiros como Rim, embora tivesse usado o nome Eden Raviral. Eu tinha quase certeza de que a segurança do aro de trânsito em Raviral não tinha motivos para associar aquela identidade a qualquer morte súbita que tenha acontecido em uma nave particular, e, mesmo que tivesse, não perseguiriam ninguém além de sua jurisdição a não ser que tivessem um contrato. Porém, pareceu melhor usar outro nome. Os outros, começando a sair às pressas de trás das mesas e barricadas de cadeiras improvisadas, tentaram opinar, então houve mais dedos apontados e gritos. Era tão típico. Se não fosse pelas séries que eu baixava no canal de entretenimento, ficaria achando que o único jeito de os humanos se comunicarem era apontando dedos e gritando. A jornada que objetivamente levará 26 ciclos parecia ter durado 230, no mínimo. Eu tinha tentado distraí-los, adicionando uma cópia de toda a minha mídia visual ao sistema público do transporte, para que pudesse ser vista em todas as superfícies de display, o que ao menos reduzir a frequência de choro, entre crianças e adultos. E tudo bem que as brigas tinham diminuído drasticamente depois da primeira vez que prendi alguém contra a parede usando uma mão só e estabeleci algumas regras simples.
Regra número 1. Não toque em rim, especialista em segurança. Mas, mesmo assim, continuava acontecendo de eu ter que ficar parado ali, ouvindo todos os problemas e queixas que tinham uns contra os outros, contra diversas empresas que tinham fudido a vida deles, nem me fale, e contra a existência no geral. Sim, escutar tudo isso era excruciante. Dessa vez, eu disse: não estou nem aí. Todo mundo calou a boca outra vez. Nós temos, no máximo, 6 horas até o transporte atracar, continuei. Depois disso, vocês podem fazer o que quiserem uns com os outros. Não funcionou, eles ainda precisavam me contar o motivo da última briga. Não me lembro qual era, deletei da memória assim que consegui sair da sala. Todos eram humanos profundamente inadequados e irritantes, mas eu não queria matar nenhum deles. Ok, talvez quisesse um pouquinho. O trabalho de uma Uniseg é proteger seus clientes de qualquer coisa que queira matá-los ou machucá-los, e gentilmente desencorajá-los de matar, mutilar etc., uns aos outros. O motivo de os clientes estarem tentando matar, mutilar etc., uns aos outros não era problema de uma Uniseg. O supervisor dos humanos é que deveria lidar com isso. Ou ignorar propositalmente até o projeto todo virar uma zona gigantesca e sua Uniseg começar a rezar pelo doce alívio de uma descompressão acidental crítica, não que eu esteja falando por experiência própria nem nada. Porém, ali naquele transporte, não havia um supervisor. Só eu. E eu sabia para onde estavam indo, e eles sabiam para onde estavam indo, mesmo que estivessem fingindo que toda sua raiva e frustração fosse causada por Vinigo ou Eva comendo um pacotinho extra de frutas artificiais. Então eu escutava bastante e fingia que faria investigações intensas sobre incidentes como um pacote vazio de biscoito deixado na pia do banheiro do refeitório. Eles estavam indo para uma instalação operária em algum mundo de merda. Aires contará que todos eles tinham feito um contrato de trabalho de 20 anos, em troca de um grande salário ao final. Ele sabia que era um negócio terrível, mas era melhor do que as outras opções. O contrato de trabalho incluía a moradia, mas cobrava uma porcentagem em cima de todo o resto, como a comida consumida, energia utilizada e quaisquer cuidados médicos, incluindo os preventivos. Eu sei. Hati dissera que usar construtos era escravidão, mas ao menos eu nunca precisará pagar a empresa pelo meu conserto, manutenção, munição e armadura. É claro que ninguém tinha me perguntado se eu queria ser uma Uniseg, mas essa é uma metáfora completamente diferente. Lembrete para mim mesmo, pesquisar qual é a definição de metáfora. Eu perguntara a Aires se os 20 anos seriam calculados de acordo com o calendário planetário, o calendário proprietário da corporação que comandava o planeta, o padrão recomendado pela orla corporativista, ou o quê? Ele não sabia e não tinha entendido por que isso seria relevante. Era por isso que eu estava tentando não me apegar a nenhum deles. Eu nunca teria escolhido esse transporte se tivesse outra opção, mas era o único que me levaria à estação de trânsito que serviria de conexão ao meu próximo destino. Estava tentando chegar a um lugar chamado Miro, que ficava fora da orla corporativista. Tomei essa decisão depois que saí de Raviral. A princípio, precisará sair rápido de lá e colocar o máximo de distância possível entre o aro de trânsito e eu. Como mencionado anteriormente, humanos assassinados. Eu tinha entrado no primeiro transporte de carga amigável e, depois de uma viagem de 7 ciclos, desembarcar em um centro de trânsito lotado, o que tinha sido bom, porque era fácil me perder em multidões, e ruim, porque havia humanos e humanos modificados em toda parte, à minha volta, olhando para mim, o que tinha sido um inferno. Depois de conhecer Aires e os outros, obviamente minha definição de inferno foi atualizada. E também senti a falta de Ted e até de Tapan, Maru e Home. Se cuidar de humanos fosse inevitável, era melhor cuidar dos pequenos e inofensivos que eram legais com você e pensavam que você era ótimo porque continuamente os impedia de serem assassinados. Eles só gostavam de mim porque pensavam que eu era um humano modificado, mas não se pode ter tudo. Depois de Raviral, eu tinha decidido parar de enrolar e sair da orla corporativista, mas ainda precisava planejar minha rota. Os cronogramas e feeds dos quais eu precisava não estavam acessíveis no transporte, mas, quando atracamos, fui inundado por informações, e precisei de um tempo para repassar tudo. Além do mais, eu estava na estação havia 22 minutos e já precisava desesperadamente passar um tempo sozinho. Então, entrei em um centro de serviço automatizado e usei um pouco do dinheiro do meu novo cartão monetário para pagar por um cubículo de descanso particular. O espaço dava apenas para eu me deitar junto da mochila, e era parecido o suficiente com uma caixa de transporte para ser vagamente reconfortante. Eu já tinha passado muito tempo sozinho dentro de caixas, sendo transportado como carga aos contratos. Pensei que um humano precisaria estar exausto para descansar aqui sem começar a gritar. Depois de me acomodar, verifiquei os feeds da estação em busca de atualizações de noticiários sobre Deltfall e Grey Chris. Encontrei uma história quase que de imediato. Ações judiciais estavam sendo tomadas, depoimentos estavam em progresso e por aí vai. Nenhuma grande mudança parecia ter acontecido desde que tinha saído de Raviral, o que era frustrante. Aquela Uniseg irritante sobre a qual ninguém queria falar ainda não havia sido localizada, o que era bom para mim. Era difícil dizer se os jornalistas achavam que alguém estava me escondendo ou não. Não pareciam querer examinar a possibilidade de eu ter ido embora sozinho. Então, encontrei uma entrevista com Adra Mensa, postada há 6 ciclos. Foi inesperadamente bom vê-la outra vez. Aumentei o zoom para olhar melhor e achei que ela parecia cansada. Pelo fundo do vídeo, não sabia dizer onde ela estava, e uma rápida avaliação do conteúdo da entrevista também não me deu respostas. Torcia para que ela estivesse de volta à preservação, se ainda estivesse em Porto Comércio Livre, esperava que tivessem contratado segurança decente.
No entanto, sabendo como ela se sentia sobre Unicegs, aquela história de escravidão e tal, eu duvidava muito. Mesmo sem um CISMED no meu feed, consegui identificar mudanças na pele ao redor dos olhos que indicavam que sua falta de sono era quase crônica. Fiquei um pouco culpado. Meio que. Quase. Alguma coisa estava errada, e eu torcia para que o problema não fosse eu. Não era culpa dela que eu tivesse fugido, e esperava que não estivessem tentando responsabilizá-la por, sabe, soltar uma Uniceg rebelde com histórico de assassinato em massa em meio à população desavisada. Tudo bem que essa nunca tinha sido a intenção dela. Ela queria me enviar para a casa dela, para a preservação, onde ela teria, sei lá, começado um processo civilizatório em mim, ou me educado, ou algo do tipo. Eu não sabia muito bem os detalhes. A única coisa que eu sabia com toda certeza é que Unicegs não eram necessárias em preservação, e a ideia deles de uma Uniceg ser considerada um agente livre significava que eu teria um guardião humano. Em outros lugares, só chamavam de dono mesmo. Revisei o conteúdo outra vez. A investigação a respeito de Grey Chris conduzida pelas agências de notícias estava trazendo à tona outros incidentes, o que sugeria que o ataque em Deltfall era mais do mesmo para eles, e não uma aberração. Imagine minha cara de surpresa. Havia muito tempo Grey Chris colecionava reclamações sobre contratos suspeitos e acordos de exclusividade em diversos lugares, incluindo um projeto de terraformação em potencial fora da orla corporativista que fora abandonado, embora ninguém soubesse o motivo. Fuder um planeta, ou até parte de um planeta, sem motivo algum deveria ser um problemão, e fiquei surpreso de terem conseguido se safar dessa. Ok, beleza, não fiquei surpreso. O jornalista perguntou a Dra. Mensa sobre essa questão, e ela respondeu. Depois do que vi de Grey Chris, pretendo pedir ao Conselho da Preservação para que apoie o pedido formal de investigação sobre a situação em Milo. Uma tentativa fracassada de terraformação é um desperdício trágico tanto de recursos quanto da superfície natural de um planeta, mas Grey Chris se recusou a dar explicações sobre suas ações. O jornalista incluíra um informativo junto da declaração de Mensa, com um comentário sobre uma pequena empresa de fora da orla corporativista que recentemente entrará com um pedido para tomar posse do projeto abandonado de terraformação de Grey Chris. Tinham acabado de instalar raios de tração automatizados para impedir que a instalação abandonada se soltasse na atmosfera, e, supostamente, deveriam começar as avaliações em breve. O comentário, então, adotava um tom superdramático, questionando o que o time de avaliação encontraria no local. Fiquei deitado ali, passando pelos feeds e cronogramas, e decidi que tinha um bom palpite sobre o que o time de avaliação iria encontrar. O motivo de eu estar perambulando por aí livre de Dra. Mensa estar no noticiário era porque Grey Chris estivera disposta a matar um bando de pesquisadores humanos desarmados para ter acesso exclusivo a vestígios alienígenas, aos restos minerais e possivelmente biológicos de uma civilização alienígena senciente que estavam no solo da nossa área de estudo. Eu sabia muito mais sobre o assunto agora, depois de escutar Tapan e as outras falarem sobre o programa que desenvolveram para identificar sintéticos estranhos, e porque eu baixar um livro e o ler entre os episódios das minhas séries. Havia um monte de acordos entre entidades políticas e corporativas, dentro e fora da orla corporativista, a respeito de vestígios alienígenas. Basicamente, não era para ninguém tocar nele sem uma montanha de certificados especiais, e talvez nem assim. No momento em que saí de Porto Comércio Livre, a teoria em voga era que Grey Chris queria acesso desimpedido a esses vestígios. Supostamente, Grey Chris teria montado uma operação de mineração para construir uma colônia ou algum outro tipo de projeto gigantesco para servir de disfarce enquanto recuperavam e estudavam os vestígios. E se a instalação de terraformação em Milo fosse só outro disfarce bem-sucedido para uma operação de detecção e extração de vestígios alienígenas, sintéticos estranhos ou as duas coisas? Talvez Grey Chris tenha terminado a coleta e então fingido abandonar a terraformação que na verdade nunca tinha começado. A instalação abandonada se desmontaria na atmosfera depois de um tempo, levando todas as evidências. Se a Dra. Mensa tivesse provas disso, a investigação contra Grey Chris ficaria bem mais interessante. Talvez tão interessante que os jornalistas acabassem se esquecendo da Uniceg perdida. E então, a Dra. Mensa não precisaria mais ficar em Porto Comércio Livre e poderia voltar para a preservação, onde era seguro e eu poderia parar de me preocupar com ela. Conseguir provas não seria muito difícil. Humanos sempre acham que cobriram todos os rastros e deletaram todos os dados, mas frequentemente estão errados. Então, talvez eu devesse fazer isso. Poderia ir até Milo e enviar todos os dados que eu coletasse para Dra. Mensa, ou para onde ela estivesse ficando em Porto Comércio Livre, ou para sua casa em preservação. Voltei ao feed central e procurei por transportes a caminho de Milo, mas não havia nenhum listado no cronograma público daquela estação de trânsito. Expandi a busca, verificando conexões com outras estações. Tudo o que consegui encontrar foi um informativo antigo, de 40 ciclos atrás, quando foi noticiado que as instalações de terraformação haviam sido declaradas abandonadas depois de a estação de trânsito local ter registrado um período longo de inatividade. O informativo dizia que as rotas de carga para Milo haviam sido suspensas, todas exceto por uma que partia de Heavy Ratton, uma estação que ficava no limite da orla corporativista. Não encontrei nenhuma informação recente sobre transportes para Milo partindo de Heavy Ratton, exceto por alguns relatos vagos de que a rota existira em algum momento. Talvez não fosse possível chegar a Milo sem uma nave própria, e isso não iria acontecer. Tem um módulo de treino instalado para ortópteros e outras aeronaves planetárias, mas não para naves de transporte ou algo do tipo. Precisaria roubar um veículo que tivesse um bote piloto, e isso seria complicado demais, até para mim. Porém Heavy Ratton era uma estação central para transportes que saíam da orla corporativista, e eu poderia escolher centenas de destinos a partir dali.
Então, mesmo que meu plano de ir até Milo fosse dar em nada, a viagem ainda não seria um desperdício. O transporte seguinte que partiria para Heavy Ratton estava listado como carga e passageiros, e foi assim que acabei com Aires e aquele bando de idiotas presos em um contrato de trabalho. Depois de apartar a última briga no refeitório e tentar encerrar minha breve carreira como terapeuta de relacionamentos para humanos desesperados, fui me esconder no meu beliche. Quando passamos pelo buraco de minhoca e começamos a nos aproximar de Heavy Ratton, abri o feed da estação. Precisava obter o cronograma o mais rápido possível e também estava ansioso para baixar novas mídias. A série que eu estava assistindo tinha começado bem, mas depois ficou irritante. Era sobre um grupo de análise pré-terraformação, em um planeta com perfil completamente errado para terraformação, mas eu não me importava com essa parte, que acabava tendo que lutar pela própria sobrevivência contra a fauna hostil e invasores mutantes. Só que os humanos eram indefesos demais para deixar a história interessante e estavam todos morrendo. Dava para ver que a trama estava se encaminhando para um final deprimente, e eu não estava afim. Era mais irritante ainda porque eu sabia que a adição de uma Uniceg heroica e talvez de alguns vestígios alienígenas interessantes teriam transformado a história em uma ótima aventura. Além do mais, a companhia seguradora desse grupo de análise nunca teria aprovado o contrato sem algum tipo de segurança profissional. Isso era inverossímil. Unicegs heroicas também eram inverossímeis, mas, como eu disse para Ted, existe um tipo certo e um errado de fuga da realidade na ficção. Eu tinha parado de assistir quando os mutantes arrastaram o biólogo do grupo para servir de comida. Sério, esse era exatamente o tipo de situação que eu tinha sido projetado para impedir. Lembrar o destino provável dos passageiros do transporte me desanimou também. Eu não queria ver humanos indefesos. Preferia ver humanos inteligentes resgatando uns aos outros. Analisei os índices de informações disponíveis e então comecei a fazer novos downloads. Depois consultei os cronogramas e o guia de transporte em busca de meios de chegar a Milo. Não encontrei nada naquele ciclo, nada no seguinte. Nem mesmo depois de expandir a busca para um período de 30 ciclos. Bom, talvez fosse um problema. Eu passara muito tempo pensando no meu plano entre as rodadas de brigas de passageiros e odiava a ideia de desistir agora. Eu queria muito acabar com a Grey Chris, e se não pudesse fazer isso com projéteis explosivos, aquela era a melhor alternativa. Talvez os cronogramas não tivessem sido atualizados, não dá para confiar nadinha em humanos quando se trata de manutenção de dados. Enquanto diminuíamos a velocidade para a aproximação final e atracagem, fiz uma busca no catálogo de destinos públicos da estação e sim, Milo estava listada. Como sempre, uma empresa independente operava a estação de trânsito, então estava classificada como ativa mesmo depois de a instalação ter sido abandonada. A população da estação variava, e tinha no máximo 100 pessoas. A variação era uma coisa boa, já que significava que havia poucos residentes permanentes, as pessoas iam e vinham com frequência. Porém, menos de 100 era ruim. Mesmo se conseguisse chegar lá, sem um motivo legítimo para minha presença, eu precisaria tomar cuidado para que ninguém me visse. Ted tinha alterado minha configuração para que as varreduras não me identificassem como Uniceg, e eu escrever um pouco de código para mim mesmo para garantir que me comportasse mais como um humano ou um humano modificado. Deixando os movimentos e a respiração mais aleatórios. No entanto, precisava evitar outras Unicegs, e era melhor evitar humanos que já tivessem visto Unicegs sem armaduras, como funcionários do centro de despacho. Grey Chris trabalhava com Unicegs na orla corporativista e talvez tenha usado algumas em Milo também. Supostamente, Grey Chris deveria ter removido qualquer escritório da estação quando deram a instalação por abandonada, mas os humanos que ainda estavam lá poderiam ter visto as Unicegs. Era um risco calculado, o que significava que eu ia seguir em frente mesmo sabendo que poderia ser o equivalente a dar um tiro no meu próprio joelho. Eu poderia ter simplesmente desistido. Havia transportes partindo para destinos afastados do território corporativista, destinos sobre os quais eu não sabia nada. Só que eu estava cansado de fingir ser um humano. Eu precisava de um descanso. Fiz uma busca no cronograma de naves particulares e não vi nenhuma que iria para Milo. Porém havia diversas naves menores programadas para saírem no próximo ciclo sem nenhum destino listado. Uma delas era uma nave de carga pilotada por bot grande bastante para carregar suprimentos para cerca de 100 ou 150 humanos, para 100 e poucos ciclos. Verifiquei o histórico na base de informações e vi que partia e voltava em intervalos regulares. Poderia ser um fornecedor particular contratado para enviar suprimentos à estação de Milo, e não estava listado no cronograma porque não queriam que nenhum humano aleatório fosse até lá até que toda a questão da instalação de terraformação fosse resolvida. O veículo de carga, na verdade, estava programado para partir 18 ciclos atrás, mas tinha solicitado um adiamento. 6 transportes de tamanhos e pontos de origem variados estavam chegando a Heavy Ratton no mesmo dia que meu transporte. A nave de suprimentos poderia estar aguardando um desses, caso tivesse uma pendência na carga solicitada. Talvez estivesse passando por reparos. Para descobrir mais, eu precisaria perguntar pessoalmente. 2. Assim que o transporte completou. Os protocolos de atracagem, saí da cama, peguei a mochila, tinha algumas coisas dentro dela, mas no geral era só para me parecer mais com um viajante humano, e usei um atalho por um túnel de manutenção até a escotilha de passageiros. Os outros sairiam pela escotilha de carga, em um módulo de transporte que uma grua rebocaria até a nave que os levaria para sua nova casa. Aquilo foi anunciado como uma conveniência para os passageiros, mas a verdade é que o contratante não iria querer que eles andassem pela estação, onde poderiam mudar de ideia e fugir. Eu não queria me despedir deles. Não tinha como salvar esse tanto de humanos do lugar para onde estavam indo, de onde pensavam que queriam ir, mas eu também não precisava ficar lá e assistir.
Mas dei tchau para o transporte, que me deixou sair pela escotilha e então deletou o registro de minha presença de seus arquivos. Deu para sentir que ele estava triste de me ver indo embora, mas aquela não era uma viagem que eu estava ansioso para repetir. A essa altura eu tinha prática em hackear diferentes sistemas centrais e de segurança, então foi bem menos estressante passar pelas verificações de armamento. Unisegs são projetadas para serem componentes móveis de um sistema de segurança, e compatíveis com qualquer tipo de CISEG, para que a empresa possa nos alugar para o maior número de clientes possível, mesmo aqueles que possuam equipamento proprietário. O truque para hackear um CISEG é fazê-lo pensar que você deveria estar ali, e a empresa generosamente providenciou todo o código necessário para que eu fizesse isso. Prática e sustos tinham me tornado bom em alterar o código no improviso. Parei no aro comercial, em um quiosque automatizado que vendia interfaces de feed para humanos não modificados, superfícies de display portáteis e chips de memória. Os chips eram para armazenagem de dados extras, e cada um tinha o tamanho da ponta de um dedo. Eram usados por humanos que precisavam instalar sistemas novos ou viajar para lugares que não tinham feed, ou que queriam armazenar dados em algum lugar que não poderia ser lido através do feed. Apesar dos CISEGs da empresa darem um jeito de lê-los, às vezes os clientes tentavam esconder dados proprietários neles. Comprei um kit de chips com meu cartão monetário. Vi que ainda tinha bastante dinheiro nele, Tapan e os outros deviam ter me pagado uma boa quantia. As docas particulares nunca eram tão movimentadas quanto as públicas, poucos humanos entravam e saiam, mas diversos robôs transportadores moviam carga. Fiz uma varredura à procura de drones enquanto atravessava a zona de embarque e encontrei apenas 2 para monitorar toda a atividade dos transportadores. Achei a escotilha da nave de suprimentos e enviei um ping para ver se alguém estava em casa. O bot piloto respondeu. Era um bot de categoria inferior, seu parco desenvolvimento não permitia que ficasse entediado nas docas, nem interessado na ideia de ter algo para fazer. Como os outros robôs de transporte que eu tinha encontrado, Ted era uma exceção, ele se comunicava através de imagens. Sim, era uma nave de suprimentos. Sim, ele iria para Milo, sempre ia a Milo, seguindo um cronograma de 47 ciclos. Ele tinha recebido uma atualização do controle de trânsito ordenando que adiasse a partida, mas esperava receber autorização para zarpar nos próximos 2 ciclos. Era como interagir com um vídeo informativo para viajantes. Ainda assim, achei que tinha dado sorte pelo menos uma vez na vida. Fiz com que o bot pensasse que eu tinha recebido autorização da autoridade portuária e pedi para que me deixasse embarcar, ele concordou. Então, gentilmente apaguei minha entrada de sua memória. No que lhe dizia respeito, eu sempre estivera a bordo. Eu não gostava de fazer isso, preferia negociar com os bots pilotos. Só que esse era tão limitado que fiquei receoso de que fosse incapaz de fazer um acordo e se ater a ele. Não queria correr o risco de que informasse a autoridade portuária sobre a minha presença por ser incapaz de entender o motivo de isso ser uma má ideia. Segui por um corredor curto até a área principal e encontrei a passagem para o compartimento de carga e suprimentos. Era pequeno, tinha apenas um painel de controle que anexava ou removia os 2 módulos de carga e armários para suprimentos de bordo. Os 2 módulos já estavam anexados, então, se a nave estava esperando por alguma carga, um deles precisaria ser removido e reanexado. Só que isso provavelmente não me afetaria, considerando o desenho da área da tripulação. Usei o tempo que tinha para explorar os arredores, em grande parte porque eu estava um pouco ansioso e fazer patrulha ainda era um hábito. Os drones de reparo da nave me seguiram, atraídos por um corpo que andava onde não deveria haver movimento nenhum, mas, sem receberem ordens da nave, não me incomodaram. Não havia cabines particulares, apenas algumas camas montadas no anteparo do deck de controle ao lado da cabine do piloto, e 2 outras em cubículos atrás da estação de carga, ao lado do SysMed de emergências e de um minúsculo cubículo, que era o banheiro. Eu não precisava dele, e seria um alívio não ter que fingir usá-lo com frequência suficiente para parecer humano. Mas eu estava me acostumando a ter acesso a um chuveiro humano. As acomodações eram luxuosas em comparação com as salas de preparo de segurança da empresa. Eu me acomodei em uma das camas ao lado do deck de controle e comecei a organizar minhas novas mídias. Ok, eu deveria ter me dado conta que os lençóis e outros suprimentos que vi em um dos armários provavelmente estavam lá por um motivo. Depois de abrir e descartar algumas séries recém-baixadas, comecei o primeiro episódio de uma que parecia promissora. A história se passava em um mundo alternativo com magia e armas falantes inverossímeis. Inverossímeis porque eu era uma arma falante e sabia como as pessoas se sentiam sobre mim. Umas 20 e poucas horas depois, ainda estava assistindo a série e curtindo minhas férias livres de humanos. Por sorte, quando o sistema de suporte de vida foi ativado, senti a pressão do ar aumentar. Não preciso de muito ar e sempre posso entrar em modo de hibernação se eu ficar sem, então a atmosfera mínima de transportes automatizados é tranquila para mim. Dei pause na série e me sentei. Cutuquei o bot piloto e perguntei se alguém estava subindo a bordo. Sim, 2 passageiros estavam entrando, e a nave receberá uma atualização da autoridade de trânsito avisando que agora tinha permissão para solicitar um horário de partida. Mais um daqueles momentos de puta merda. Eu já tinha explorado a nave, ao menos, então tinha alguns lugares em mente. Pulei da cama, me lembrei de pegar a mochila e então desci pela passagem vertical até a área principal. Atravessei e peguei o corredor até a área de carga. Escolhi o armário menos acessível e então realoquei o conteúdo para que eu pudesse me espremer nos fundos, com os pacotes de suprimento me escondendo. Eu me conectei ao bot piloto outra vez e eu lembrei de que eu deveria estar aqui e de que não havia necessidade de mencionar isso a mais ninguém, inclusive aos passageiros e à autoridade portuária. A nave não tinha câmeras de segurança, transportes que não são controlados por entidades políticas corporativas raramente têm, mas tinha os drones.
Com os sensores dos drones, eu tinha uma boa visão de todos os compartimentos internos, bastava filtrar todos os dados de manutenção desnecessários. 16 minutos depois, a escotilha se abriu e 2 passageiras entraram a bordo. 2 humanas modificadas trazendo mochilas e algumas caixas que reconheci de imediato. Equipamento de combate, incluindo armadura e armas. Era mais comum usar bots para combate do que humanos, pelo mesmo motivo de usarem unicegs em contratos de segurança. Se um robô desobedecer uma ordem, o cérebro dele frita na hora. Porém havia tratados entre corporações e outras entidades políticas sobre o uso de robôs de combate. Embora aparentemente todo mundo desse um jeito de contornar isso, era um enredo bem comum em algumas séries feitas fora da orla corporativista. Fiquei escutando através dos drones e do feed da nave, mas as 2 humanas não falavam muito e só trocaram comentários ocasionais enquanto guardavam o equipamento. Pela assinatura do feed, sabia que seus nomes eram Vilken e Gert. Era esperar demais que conversassem sobre o motivo de estarem indo para Milo, mas havia outros jeitos de descobrir. Como uma Uniceg, grande parte da minha função era ajudar a empresa a gravar tudo que meus clientes fizessem e dissessem, para que pudessem coletar dados e vender qualquer coisa que valesse a pena depois. O ditado diz que uma boa segurança tem seu preço, e a empresa levava isso ao pé da letra. A maior parte das gravações é só lixo que acaba sendo deletado, mas precisam ser avaliadas primeiro, salvando os pedaços bons. Normalmente, isso é feito em conjunto com o SysSeg, mas consigo fazer sozinho e ainda tenho os códigos necessários. Estava ocupando um espaço de armazenamento que poderia ter sido usado para mídia, mas também era algo que eu não poderia substituir do nada. Enquanto as 2 humanas pegavam alguns suprimentos no armário onde eu não estava e se acomodavam, reajustei o código dos drones para que começassem a gravar. Assim que eu tivesse coletado dados o suficiente, poderia deixar uma análise rodando em segundo plano. Quando a nave desengatou das travas e começou a viagem em direção a Milo, eu já estava assistindo a minha nova série de novo. A viagem até Milo levou 20 ciclos, medidos pelo tempo local da nave. Eu não tinha achado que aquilo ia me incomodar. Já estive em caixas de transporte e cubículos por muito mais tempo e fiz muitas dessas viagens antes de hackear meu módulo regulador e começar a baixar mídias. Só que eu não estava mais acostumado a viajar como carga, mesmo com novas séries, seriados e centenas de livros. O tubo de descanso de trânsito não tinha me incomodado, e passei outras 3 viagens, inclusive a que fiz com Ted, sem me mexer na maior parte do tempo. Não sabia qual era a diferença. Ok, talvez eu soubesse, em todos esses outros casos, eu tinha a escolha de me mexer sempre que quisesse. Que seja. Foi um alívio quando a nave reportou que estávamos nos aproximando de Milo. 2 minutos depois, percebi que conseguia acessar o feed da estação, mas não havia nada nele. Normalmente, o canal tem informações de partidas e atracagens, possíveis riscos de navegação, notícias para viajantes e esse tipo de coisa, mas ali não tinha nada. Verifiquei com a nave, que relatou que não havia outros transportes se aproximando, mas que isso correspondia com suas experiências prévias ao atracar nessa estação em particular. Eu tinha assistido uma série sobre uma estação desativada e assombrada e ok, era meio improvável, mas era melhor garantir. O silêncio era estranhamente assustador. A estação tinha formato de triângulo e era menor do que Raviral. A varredura mostrou 2 naves atracadas e alguns transportes menores, uma fração de sua capacidade. A nave tinha iniciado seu modo de atracagem quando finalmente escutei alguma coisa no feed. A mensagem de boas-vindas parecia normal, mas o índice de informações da estação parecia estar congelado. Então talvez a estação não fosse assombrada, mas estava muito perto de estar morta desativada. Enquanto eu esperava a nave terminar de atracar, verifiquei os resultados da minha análise. Vilken e Gert eram consultoras de segurança e iriam trabalhar com um grupo de pesquisa focado em apuração de fatos que fora contratado por um grupo chamado Sonda Boa Noite Independente. O grupo se tinha aberto um protocolo com os indícios de abandono na instalação de terraformação de Grey Cris e ativado o raio de tração para protegê-la de desintegração, e agora estavam começando o processo para formalizar a posse. A tarefa do grupo de pesquisa era entrar na instalação e fazer um relatório sobre as condições. Esse era exatamente o tipo de contrato para o qual empresas seguradoras providenciariam Unicegs, o tipo de contrato que eu tinha feito mais vezes do que ainda tinha registrado na minha memória. Porém, pelas conversas entre Vilken e Gert nos últimos 20 ciclos, estava claro que não havia nenhuma empresa seguradora ou Unicegs envolvidas. Tentei não levar isso para o pessoal. Se houvesse uma empresa seguradora e Unicegs, eu precisaria abortar essa coisa que eu estava fazendo. As mudanças na minha configuração enganam varreduras, mas não enganariam outra Uniceg, e qualquer outra unidade que me detectasse me reportaria ao SIS Central imediatamente. Eu com certeza me reportaria. Unicegs rebeldes são perigosas para caralho, confie em mim. Enquanto eu esperava a nave terminar os procedimentos de atracagem, supus que a barulheira do processo disfarçaria o ruído de pequenos movimentos. Peguei a mochila e a virei, abri a pele do braço direito onde ficava a abertura da minha arma de energia e inseri todos os chips de memória que tinha comprado. Parecia esquisito e volumoso, mas eu me acostumaria. Pretendia deixar a mochila aqui no armário. Nós atracamos, e Vilken e Gert juntaram seu equipamento, saíram pela escotilha e entraram na estação. Enquanto eu saía do armário, usei o feed público para hackear o sistema de segurança da estação. A maior parte das câmeras estava inativa, e os sensores estavam fazendo varreduras apenas para detectar danos ou violações de segurança no ambiente. Estavam mais preocupados com falhas de equipamento do que com tentativas de sabotagem e roubo, mas talvez fosse porque não havia muitas pessoas ali. Assim que reorganizei o armário e me certifiquei de que não tinha deixado vestígios da minha presença, dei uma fuxicada para ver se os humanos tinham deixado algo para trás.
Sem sorte. Hesitei, avaliando os drones da nave. Sem muitas câmeras para me ajudar, seria bom ter drones. Porém os drones de reparo eram muito maiores do que os que eu estava acostumado, por conta dos bracinhos e das pinças que precisavam para fazer manutenção. Decidi que privar a nave dos drones não valia a pena. Apesar disso, fiz alguns outros ajustes. Fiz a nave se classificar no cronograma das docas como em manutenção e com que pensasse que precisava da minha autorização para ir embora. Já que a nave fazia a própria manutenção e a empresa proprietária sequer tinha um quiosque naquela estação, achei que ninguém se importaria de verificar seu status desde que não atrasasse mais do que alguns ciclos no cronograma. Considerando as poucas naves atracadas, eu não queria correr o risco de ficar preso ali. Quando passei pela escotilha da nave, a área de embarque estava vazia. A falta de iluminação adequada criava muitas sombras e mesmo assim não disfarçava os arranhões e manchas nos grandes painéis do chão. Uma embalagem de comida solitária voava à deriva com a brisa do circulador de ar, indicando que nem os botes de limpeza estavam funcionando. Não havia drones ou robôs transportadores. Havia duas empilhadeiras grandes pilotadas por bot que estavam retirando os módulos de carga da nave para serem transferidos, e fiquei feliz de conseguir ouvi-las fazendo ruídos e enviando dados uma para outra no feed silencioso da estação. Eu não gosto de andar por corredores lotados de humanos me encarando e fazendo contato visual, mas, estranhamente, o oposto era igualmente sinistro. Encontrei Gert e Vilken em uma das poucas câmeras de segurança operantes e fui atrás delas. Estavam saindo do saguão de embarque, e não subindo aos andares de habitações. Não havia nenhum mapa para visitantes disponível no feed, mas hackear as câmeras de segurança me deu acesso ao sistema de manutenção da estação, e peguei a planta baixa de lá. Todas as áreas que não eram indispensáveis para manter as operações essenciais da estação estavam desligadas. Fiquei pensando se a reivindicação por abandono da sonda Boa Noite Independente era popular na estação. Já não gostei muito da cara desse lugar e eu nem precisava morar aqui. Eu já usará um código para congelar as câmeras e me deletar das filmagens em circunstâncias muito mais complexas, então bastou adaptá-lo para que funcionasse no sistema de segurança proprietário da estação. Enfim, o maior perigo era um humano me ver no terminal e pensar quem é esse aí. Felizmente, a estação estava bem escura. Segui Vilken e Gert até o final da área de embarque e subi a rampa em direção ao que a planta baixa indicava serem os escritórios da autoridade portuária, controle de carga. Quando passei pelo portão no topo da rampa, uma coisa colorida e iluminada apareceu bem na minha frente e quase dei um grito. Era o anúncio de um serviço de carga, feito com tinta sinalizadora que reagia a movimento. A geringonça também fez com que um vídeo aparecesse no meu feed, para caso de eu não ter visto aquela coisa brilhante na cara. Normalmente, esses sinalizadores só são usados para procedimentos de emergência, porque funcionam mesmo se a energia estiver desligada. Nunca tinha visto um sendo usado em propaganda antes. O propósito de um sinalizador é ser a única coisa visível em um blackout, para ser fácil de localizar. Já era difícil o suficiente fazer os humanos idiotas seguirem os sinalizadores até um lugar seguro sem propagandas escondendo a rota de emergência. Lembrei a mim mesmo que não era mais meu trabalho garantir a segurança de humanos. Ainda assim, odiava as propagandas com sinalizadores. Verifiquei as câmeras de novo e vi que Vilken e Gert tinham encontrado sinais de vida na área da autoridade portuária. Estavam do lado de fora de um prédio de escritórios de 3 andares, com janelas redondas cuja vista deveria dar para o centro comercial da estação. Era uma praça aberta, com alguns tubos de transporte passando em arcos suspensos e um grande display globular pairando no ar, atualmente em modo de descanso. Seu perímetro era rodeado por diversos andares de blocos comerciais escuros e fachadas vazias de lugares que deveriam ser cafés, hotéis, despachantes, escritórios de transporte, lojas de tecnologia e coisas do tipo. Muito daquele lugar parecia inacabado, como se ninguém tivesse se mudado de fato, e o resto parecia fechado, como se nada tivesse sido deixado para trás exceto alguns displays flutuantes perdidos. Virei em um corredor que saía do distrito da autoridade portuária e levava ao bloco principal de habitação, se é que algum dia existiu um. Andei em uma escuridão quase completa até achar um cubículo vazio que fora preparado para alguma coisa que nunca fora instalada e me agachei ali. Dessa forma conseguiria monitorar as câmeras sem que algum funcionário aleatório da estação me visse. Um drone de manutenção e escaneamento de armas tocou no meu feed, e eu o agarrei e tomei o controle. Estava fazendo uma patrulha esporádica do lado de fora da autoridade portuária, e eu o usei para me dar imagens e áudio melhores do que as câmeras de segurança fixas. Vilken e Gert estavam falando com duas novas humanas. Também havia um robô humanoide parado ao lado delas. Eu não via um desses pessoalmente havia um tempo, só nos seriados. Não são populares no território corporativista, porque não são melhores em cumprir tarefas do que os robôs especializados, e, considerando o feed disponível, a armazenagem de dados e a habilidade de processamento não são muito empolgantes. Diferentemente de construtos, eles não possuem nenhum tecido humano clonado, então são apenas um corpo de metal capaz de segurar coisas pesadas, só que não tão bem quanto um robô transportador ou qualquer tipo de empilhadeira de carga. Em algumas mídias de entretenimento que eu assistira, eram usados para retratar as unisseis rebeldes do mal que ameaçavam os protagonistas. Não que isso me irritasse nem nada. Na verdade, isso era bom, porque assim os humanos que nunca tinham trabalhado com unisseis esperavam que parecêssemos com robôs humanoides, e não que tivéssemos a nossa aparência real. Isso não me irritava em nada. Nem um pouquinho. Precisei voltar o feed da câmera do robô para me situar no que estava acontecendo, já que estivera ocupado demais controlando aquele arroubo de um sentimento que definitivamente não era irritação. A primeira nova humana disse: "Meu nome é Dom Abene." Ela gesticulou para outra nova humana: "Essa é minha colega, Irune, e nosso assistente, Miki."
Ela hesitou. A agência de empregos teve tempo de explicar o trabalho para vocês? Disseram que era um trabalho de guarda-costas, disse Vilkin, dando uma olhada no robô, que aparentemente se chamava Mickey. Ele estava parado ali com a cabeça inclinada, encarando-a com grandes olhos esféricos. Era incomum um humano apresentar um robô, e isso é um eufemismo. Gert parecia estar com dificuldade de manter a expressão neutra e profissional. Vocês vão entrar na instalação de terraformação para fazer uma análise inicial, e seu contrato com a sonda Boa Noite Independente exige uma equipe de segurança, concluiu Vilkin. A Benny assentiu. Espero que não precisemos de vocês. No entanto, a empresa que abandonou a instalação não fazia monitoramento por satélite, e ninguém entrou lá desde que foram embora. Acreditamos que a instalação esteja deserta, mas não existe uma forma de nos certificarmos disso. O agente mencionou que isso poderia ser um problema. O escudo de terraformação está impedindo leituras externas? Perguntou Gert. Isso mesmo, respondeu Irune. Sabemos que está estável por causa do raio de tração que se instalou, mas nada além disso. A estação está monitorando a instalação, mas, como podem ver, não tem nenhum veículo de patrulha por aqui. Ela se referia à possibilidade de saqueadores terem ocupado a instalação. Mas, se aquele fosse o caso, eles eram bem ruins de trabalho, porque tinham ignorado a estação. Além do mais, saqueadores costumavam só catar o que queriam e ir embora, em vez de ficar no lugar do ataque, morando em uma instalação de terraformação deteriorada. Na verdade, considerando minha experiência com segurança, qualquer um que quisesse ficar por ali, vivendo naquelas condições, me preocupava muito mais do que saqueadores aleatórios. Gert e Vilkin trocaram olhares. Talvez tivessem pensado a mesma coisa. É possível que houvesse organismos vivos quando a instalação foi abandonada? Perguntou Vilkin. As matrizes biológicas teriam sido seladas, e provavelmente destruídas, antes da equipe partir, respondeu Irune. Ela fez um gesto, como se dispensasse algo. Mesmo se não tivessem feito isso, existe pouca chance de que pudessem gerar alguma contaminação aérea perigosa. A expressão de Vilkin permaneceu de uma frieza profissional, mas ela insistiu. Estava falando de algo além de bactérias. Algum organismo grande o bastante para causar perigos físicos? Ok, então até eu sabia mais sobre terraformação do que essas duas. Irune mordeu os lábios e seu rosto se transformou com uma expressão neutra, que eu associava a humanos que tentavam não demonstrar sentimentos quando alguém falava alguma coisa acidentalmente hilária. Relutei em abrir mão da armadura justamente por causa disso, esconder expressões faciais era difícil, até mesmo para humanos. Rugas apareceram ao redor dos olhos de Dom Abene, mas ela fez com que parecesse que ela e Vilkin tinham acabado de rir da mesma piada. A matriz não abrangeria nenhum organismo maior do que bactérias. E não haveria motivos para trazer qualquer organismo maior da superfície até a instalação. É claro que não sabemos o que fizeram ou não. Então o ideal é termos cautela. Vilkin pareceu aceitar a explicação, ou ao menos não fez mais perguntas. Meio que fazia sentido. Questionar a confiança dos clientes de que tudo estava bem era parte do trabalho de alguém especialista em segurança. Enquanto clientes que lidavam com o NICEG só asseguravam uns aos outros de que estava tudo bem, enquanto você encarava uma parede e esperava tudo dar horrivelmente errado. A Benny e Irune acompanharam as consultoras até a autoridade portuária, onde tinham estabelecido seus aposentos junto da tripulação diminuta da estação. Estavam combinando de fazer uma reunião para passar todas as informações, se preparar e partir dali às 16 horas. Mickey, o robô humanoide, as seguiu e então parou. Ele se virou e ergueu o olhar para o drone que eu estava pilotando. Inclinou a cabeça, e dava para ver que estava focado na câmera. Deixei o drone e apaguei a memória do controle temporário. O drone enviou um pedido de reorientação confuso ao sistema da autoridade portuária e então voltou a fazer sua rota de patrulha. Mickey não se mexeu, ainda encarando a escuridão com olhos de superfície opaca. O feed estava limpo. Não tinha como saber que eu estava ali. Então, Mickey enviou um ping aleatório. Só um chamado no escuro, verificando se alguém estava lá e gostaria de responder. Verifiquei meu sistema em busca de algum vazamento de sinal, reforcei minhas defesas e lembrei a mim mesmo de tomar cuidado. Só porque o feed da estação estava silencioso não significava que não tinha ninguém à escuta. A expedição de Si deveria ter um feed próprio rodando no sistema dos equipamentos que trouxeram consigo, mas alguém na tripulação da estação deveria estar enviando ordens aos bots das empilhadeiras e talvez ainda estivesse checando os relatórios de segurança. Esse lugar era tão silencioso que talvez Mickey tivesse notado que ativei aquele anúncio. Talvez tivesse escutado um sussurro no feed que deveria estar vazio, e isso era uma possibilidade sinistra o suficiente para me incomodar. Por fim, Mickey se virou e seguiu sua dona até o complexo da autoridade portuária. Saí do cubículo e percorri o corredor escuro, à procura de um esconderijo melhor. Caminhei pelas passagens de manutenção e corredores de carregamento até chegar a uma área comercial vazia que não ficava muito longe da autoridade portuária. Trabalhando com cuidado, consegui acessar as imagens de duas câmeras de segurança dentro dos escritórios da autoridade portuária. Sim, duas. Era esquisito lidar com humanos que não monitoravam constantemente o que todo mundo fazia através de sistemas centrais, de segurança ou de drones, e que dependiam de supervisão humana. Uma das câmeras ficava no principal ponto de encontro da equipe de tráfego portuário, e a outra, em uma área improvisada que agora servia como central de controle da estação, os dois lugares onde, se alguma coisa desse errado, alguém precisava saber imediatamente. Em outras palavras, não havia câmeras no refeitório, banheiros ou quartos particulares.
Era quase como se ninguém ali se importasse com o que era dito ou feito, desde que não estivessem tentando explodir a estação ou capotar as empilhadeiras robotizadas. Depois de milhares de horas gastas analisando e deletando vídeos de humanos comendo, fazendo sexo, cuidando da higiene pessoal e eliminando fluidos corporais, era um alívio, mas ainda assim. Felizmente, a equipe de expedição e a tripulação da estação pareciam ser bem informais uns com os outros, e consegui captar o suficiente nas conversas para saber que a primeira avaliação seria curta, apenas 12 horas na instalação para fazerem uma estimativa inicial das condições, e então voltariam para a estação para analisar as descobertas, descansar, e depois voltariam para lá. Isso parecia perfeito. 12 horas deveria ser tempo bastante para eu encontrar o que precisava. Também escutei de qual doca a nave partiria quando carregariam os suprimentos. Eu ainda precisava de uma ajudinha para entrar na nave da expedição. Porém, com poucos sistemas ativos com os quais pudesse trabalhar, eu não tinha muita escolha. Precisaria fazer amizade com um robô de estimação idiota. Oi, Mickey. A resposta veio de imediato. Oi. Quem é você? Eu estava usando a assinatura do ping que Mickey enviará para estabelecer uma conexão segura. A Ben e os outros tinham terminado todos os preparos e estavam descansando antes de partir para a instalação de terraformação. Isso me dava cerca de 3 horas para seduzir o robô. Eu não achava que ia demorar todo esse tempo. Sou especialista em segurança, comecei. Sonda Boa Noite Independente fez um contrato com uma empresa seguradora para garantir que sua equipe não corra perigo durante a missão. Mickey tentou mandar uma mensagem para Benny pelo feed, mas eu a bloqueei. Não pode contar a ninguém que estou aqui, continuei. Eu esperava que ele me perguntasse como eu tinha conseguido assumir o controle de seu feed, ou como eu tinha chegado à estação. Achei que tinha antecipado as perguntas que ele faria e estava com as respostas a postos. Mickey disse, por que não? Eu conto tudo para Dona Benny. Ela é minha amiga. Quando chamei de robô de estimação, sinceramente achei que estava exagerando. Ia ser muito mais irritante do que eu tinha imaginado, e eu antecipar um nível bem alto de irritação, perto de uns 85%. Agora eu estava encarando um nível de 90%, talvez até 95%. Consegui não demonstrar minha reação no feed. Não foi fácil. Precisamos guardar segredo, para manter Dona Benny e todo o grupo seguro. Não podemos arriscar que ninguém descubra. Ok, respondeu Mickey. Eu não tinha certeza se ele estava falando sério. Não poderia ser fácil assim. Talvez só estivesse concordando até ter uma chance de me delatar? Porém ele continuou, prometa que Dona Benny e todos meus amigos ficarão a salvo. Eu tinha a sensação terrível de que ele falava sério. Eu não esperava encontrar um robô no nível de Ted, mas puta que pariu. Acho que os humanos o tinham programado para que parecesse uma criança ou um bichinho de estimação, sei lá. Ou talvez o código tivesse se desenvolvido dessa forma sozinho, respondendo à forma como era tratado? Hesitei, porque, por mais que eu preferisse não ver um grupo de humanos sendo mortos, de novo, eu não era a unissegue deles e nem mesmo um humano modificado que tinham contratado como especialista em segurança. É difícil proteger humanos quando não pode permitir que vejam você. Porém Mickey esperava uma resposta, e eu queria que confiasse em mim, então falei, prometo. Ok. Como você se chama? Aquilo me pegou de surpresa. Robôs não têm nome, unissegues não têm nome. Eu tinha me dado um nome, mas era particular. Usei o nome que dera a Ares e aos outros, meus pobres humanos indecis que tinham se vendido para uma empresa e que àquela altura provavelmente já tinham entendido o buraco em que tinham se metido. RIM. Especialista em segurança RIM. Esse não é seu nome de verdade. Pelo feed, dava para sentir que ele estava genuinamente confuso. Não combina com você. Evidentemente, Mickey estava recebendo mais do meu feed do que eu presumira. Só me faltava essa. Eu não tinha nada preparado para essa situação, e não havia nada na minha memória que fosse remotamente útil. Acabei optando pela honestidade, eu também fiquei surpreso, e disse, Rim é como eu quero que me chamem. Não conto meu nome verdadeiro a ninguém. Ok. Entendi, Rim. Não vou dizer a ninguém que está aqui. Serei seu amigo e vou ajudar Dona Benny e nossa equipe. Certo. Eu quase disse ok. Não dava para saber se isso era uma resposta padronizada ou se Mickey estava me fazendo uma promessa solene. Tanto faz. Ele poderia contar aos humanos ou não, mas, se fosse seguir com esse plano, precisaria presumir que ele não contaria. Pode me dar acesso ao sistema da nave? Quero fazer uma verificação de segurança. Ok. Os dados foram transmitidos pelo feed. Na verdade, a nave era um veículo local de trânsito e exploração espacial com 2 andares de áreas de habitação, além de um compartimento de carga que fora convertido em laboratório. Não tinha um motor potente o suficiente para atravessar um buraco de minhoca, mas poderia ir a qualquer lugar no sistema. Não tinha um bot piloto, só o tipo de sistema de direção automática básico que eu estava mais acostumado a ver em veículos atmosféricos. Não seria muito útil caso todos os tripulantes capazes de operar as funções de alto nível da nave estivessem feridos ou incapacitados. Por outro lado, não dava para mandar um vírus se não havia um bot piloto para contaminar. A nave também não tinha um SysSeg independente. Eu já tinha visto em algumas mídias de fora da orla corporativista que segurança interna não era uma prioridade por aqui, o foco estava mais em possíveis ameaças externas do que em policiar os membros de sua equipe. Não tinha pensado que aquilo era verdade, mas, de fato, era compatível com a falta de interesse em monitorar os funcionários da estação em seus aposentos particulares.
E também fazia sentido com o comportamento apresentado pelos meus clientes da preservação aos. Aquilo me fez pensar em como deveria ser a vida na preservação, mas chutei esse pensamento para longe bem rapidinho. Provavelmente era um lugar muito chato onde todo mundo ficaria encarando uníssex, assim como em todos os outros lugares da galáxia. Mickey tinha me dado acesso completo, então aproveitei para fazer um pequeno tour pela memória de viagens anteriores da nave. Era uma nave boa, bem melhor do que qualquer uma que a empresa teria fornecido, e até mesmo os assentos estavam limpos e bem cuidados. Aquele era outro sinal do comprometimento de Si. Ao projeto de reivindicação, a nave deve ter vindo no compartimento de carga de um transporte grande ou ter sido rebocada por um transporte como a nave. Eu precisaria pegar carona no feed interno de Mickey da forma como Ted fizera comigo, mas, diferentemente de Ted, eu não conseguiria manter contato com a distância entre a estação e o planeta. A parte boa é que havia muitos lugares para se esconder no veículo, nem precisaria me enfiar em um armário. A parte ruim é que eu não teria sistemas para monitorar tudo, nenhuma imagem ou áudio além de Mickey. Sim, eu estava super empolgado. Mickey, vou precisar usar seus sistemas para monitorar seus. Quase disse clientes. Precisei de quase um segundo inteiro para usar a palavra que Mickey queria ouvir. Seus amigos. Preciso que você seja minha câmera e me deixe usar sua habilidade de fazer varreduras. Às vezes vou precisar falar através de você, fingindo ser você, para avisar Dom Abane e seus amigos sobre coisas que eu acredito que são perigosas. Pode me deixar fazer isso? Obviamente, com o acesso que Mickey já tinha me dado, eu poderia ter me apossado de seu sistema, feito o que queria e então apagado tudo da memória. Eu tinha feito isso com a nave, mas ela era um bot de categoria inferior que não tinha consciência o bastante para se importar com nada disso. Fazer isso com Mickey. Porém, eu não sabia o que faria caso ele dissesse não. Mickey respondeu, ok, vou fazer isso, especialista Rim. Parece assustador, mas quero garantir que ninguém machuque meus amigos. Aquilo parecia fácil demais. Eu quase suspeitava que era uma armadilha. Ou então... Mickey, você foi programado para responder a todas as perguntas com uma afirmativa? Não, especialista Rim, disse Mickey, e acrescentou, código de diversão 376 igual sorriso. Ou então Mickey era um robô que nunca tinha sofrido nenhum maltrato, nunca tinha escutado mentiras ou sido tratado de outra maneira além de bondade indulgente. Mickey realmente pensava que seus humanos eram seus amigos, porque era assim que o tratavam. Sinalizei a Mickey que iria me retirar por um minuto. Precisava de privacidade para ter uma emoção.